Eu gostaria que o silêncio agora pudesse nos falar profundamente. Os irmãos, vamos esperar todos estarem. Todos os irmãos, até os que estão lá fora, a Bíblia fala que o homem que não mantém seu espírito, ele é como uma cidade sem proteção. E a Bíblia fala que o espírito tem que ser sujeito ao profeta. E agora vamos ter um momento de transição em que nós saímos de um momento que a plenitude do nosso ser se expressa na adoração a Deus. Amém? E cantamos, louvamos, saímos um pouco da nossa racionalidade, porque a parte emocional, ela domina o nosso coração, porque é muito bom estar na presença de Jesus, amém? É muito bom estar adorando a Deus. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Como que deve estar o nosso coração neste momento para ouvir a palavra de Deus? Como deve estar o nosso coração agora para ouvir a palavra de Deus? Eu gostaria que o irmão respondesse essa pergunta ao seu coração. Poucos sabem conversar com o silêncio. Poucos sabem conversar com o vendaval, com o sobrenatural, que Deus permite às vezes acontecer e mal interpretado, até mesmo pelo povo de Deus. É bíblico. Elias na caverna, ele ouviu o movimento, não era Deus, ouviu outro, não era Deus. Depois veio uma calmaria, mas não é padrão bíblico não, Deus está só na calmaria não. Deus se manifesta de maneira que nenhuma instituição pode enclausurá-lo. Amém? Ninguém pode prender toda a liberdade que o Deus que cremos tem e que nos deu esse privilégio de sermos livres para adorá-lo. Por isso nós estamos aqui hoje. Mas nós precisamos aprender que nós temos um momento de transição. Nós temos um momento de expressão, de adoração. Agora vamos entrar no momento de ouvir, de refletir e tirar uma conclusão. Como deve estar teu coração para ouvir a palavra de Deus? De onde vêm os conflitos? De onde que vêm as lutas? Aquele relógio lá está certo, irmãos? Não, né? Quem está controlando o horário, por favor? Qual horário? 7h46, então vou ter que sintetizar minha palavra. De onde vêm os conflitos, de onde vêm as lutas? O homem é o maior produtor do seu sofrimento e da sua angústia. Mas existe algo que explica isso. Existe algo que coloca bem claro por que acontece desta forma, por que funciona desse jeito. Por que o homem produz seu próprio desespero? Por que o homem, ele mesmo se transtorna? O mesmo que canta que Deus com um vendaval de uma maneira sobrenatural apresente tudo aquilo, a dimensão daquilo que é a graça, o quanto ele os ama, é um Deus também que se apavora, mesmo depois de ver coisas maravilhosas acontecendo, como Pedro caminhou sobre as águas, depois um vento mais forte um pouco, levou a medo, e ele então começou a... Esse é um homem que adora, que pula de prazer, que salta de alegria, depois quando sai dali, que vai enfrentar o mundo que jaz no maligno, ele treina as bases, porque ele tem que buscar o socorro de Deus, amém? Ele tem que orar, ele tem que encher o coração de palavras, ele tem que deixar a emoção de lado, e tem que refletir o poder que a palavra tem. De onde vêm os conflitos, irmãos? Na década de 80, no século passado, irmãos, houve um acidente que morreram muitas pessoas. 2 navios se encontraram.
foi feita uma pesquisa e descobriram que os dois capitães dos navios tinham consciência de que ambos estavam navegando e com essa possibilidade de ter essa batida. Mas na teimosia nenhum fez o desvio e nem parou a embarcação e aconteceu o acidente. Por teimosia, por uma disposição de um coração duro, que não houve às vezes avisos que Deus coloca para nos alertar. Eu quero dizer aos irmãos que nós somos muito amados por Deus, amém? E Deus nos avisa, Ele nos comunica. Assim como o nosso corpo nos comunica algumas rejeições naturais, e às vezes nós não resistimos, ainda continuamos fazendo aquilo que não é saudável para o corpo, mas Deus também, na sua dimensão da palavra e do próprio Espírito, Ele comunica com o nosso Espírito que sim, somos filhos de Deus e que somos sensíveis à sua voz, amém? Não é isso que está em Romanos? O Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sensíveis à sua voz, à sua palavra, para sermos orientados. Agora, esses dois capitães, eles se encontraram, mataram muita gente por teimosia, porque não deram ouvido os avisos, a própria percepção, experiência que eles tinham. As experiências, irmãos, elas são necessárias, essenciais na vida cristã, mas elas não são suficientes, amém? Vou repetir, as experiências, elas são necessárias, essenciais para a vida cristã, mas não suficientes. De tal maneira, irmãos, que a suficiência está somente em Cristo. A essencialidade está na experiência que cada um tem, a necessidade de todos. Está dando para os irmãos entenderem? Amém? Porque se ficar difícil, vai complicar, porque os irmãos precisam. A Bíblia fala, irmãos, em Gênesis 2,15, que tomou Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Tem alguém aí que consegue, à medida que eu falo o texto, lançar lá rápido ou é difícil? Gênesis 2,15. Eu vou citar, mas eu gostaria que fosse lido também. E tomou Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este ato livre de Deus. Deus tomou o homem e o colocou no seu jardim. Dentro da narrativa bíblica, os irmãos vão ver que posteriormente nós temos outra narrativa que coloca a presença de Eva no cenário. E o meu pensamento é que nós vamos entender então quem somos nós e por que nós temos essa dimensão conflituosa em que nós produzimos nosso sofrimento, nossos transtornos e deixamos então de experimentar a profundidade do que é uma vida com Deus. Um Deus que nos credenciou a ser a sua imagem e semelhança, na dimensão da liberdade. Só que Ele é pleno e nós somos parcialmente livres, por causa das nossas inclinações. Ele nos credenciou a sermos seres inteligentes, que pensam, agem debaixo da tutela de vigília, daquilo do bom senso, da razoabilidade, daquilo que você quer chegar, do alvo, e não por ímpeto, por instinto. Uma inteligência que Deus é pleno, nós somos parciais. E na plenitude da liberdade, da onipotência também que Deus nos deu. Liberdade, inteligência e vontade. A vontade de Deus é plena, boa, agradável e perfeita, nós não. Mas essa história, irmãos, é porque nós temos um vínculo com Deus que é perfeito e dele só sai perfeição, irmãos. De Deus não procede o perfeito, é só o perfeito. A obra-prima de Deus é o homem. Mas por que vem esses conflitos? De onde vêm esses transtornos? O que diz lá em Gênesis 2,15? Deus colocou o homem no jardim do Éden com a responsabilidade de cultivá-lo e guardá-lo.
Gênesis capítulo 3, versículo 23. E tirou Deus o homem do jardim do Éden. O mesmo Deus que havia colocado o homem no jardim é o mesmo Deus que o tirou do jardim. Então nós somos seres de um paraíso perdido por uma livre escolha nossa. Gênesis 3, 23. E por sermos sermos pessoas de um paraíso perdido, nós temos uma sensação de que algo ficou para trás e aquilo que era exatamente como era já não é mais, até mesmo a maneira como nós tentamos, irmãos, pensar Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se dentro da liberdade do Espírito Santo a gente querer moldar Deus e dar uma forma para Ele estar junto com a gente, nós não vamos ter liberdade, inclusive para que Ele seja glorificado e a vida dele seja alcançada. Por quê? Porque Deus lida com cada pessoa na sua dimensão, na sua intimidade, na sua privacidade, na sua dignidade. Deus é o único que não marginaliza ninguém e não exclui ninguém. Amém? O que é que diz Gênesis 3, 23? O Senhor Deus, por isso... Vamos todos juntos? O Senhor Deus, pois lançou fora o jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Dois momentos na vida deste homem. Este homem que agora ele está à deriva. Ele está à deriva, irmãos, porque ele herda dos seus pais, ele herda de Adão uma natureza inclinada para o pecado. Biblicamente, uma depravação total. O absurdo que se vê hoje nos surpreende, mas amanhã veremos coisas piores ainda, da depravação do homem. Ao ponto de Tiago, capítulo 4, enquanto o Diego, Marcos, né, Marcos? Tiago, capítulo 4, os irmãos vão ver de onde vem a grande indústria que produz problema para todas as famílias e para todos nós. Eu posso responder aqui usando a palavra de Deus. Se alguém tiver guardado alguma coisa, guarda no seu coração. Eu fico triste quando eu olho para trás e vejo apaixonados que depois passam a ser odiados. Esquecem a beleza da história construída, da extensão de aquilo tudo lindo que Deus fez com que prosperasse. Porque quando se perde a primeira beleza que Deus coloca diante, que é o início daquela história, aqueles dois amantes, não adianta a pessoa querer criar uma harmonia sem que haja essa plena restauração. Quando estão separados é de pouco, mas quando se odeiam é triste. Mas é a natureza deste homem que agora herda o quê? Uma fábrica que produz angústia, tristeza, desespero. Porque quando o homem se tornou, irmãos, um ser de um paraíso perdido, ele então entra numa dimensão mais triste de toda a realidade do homem. Ele torna-se um ser de angústia, ele angustia-se. Às vezes, tudo estando bem, tranquilo, ele se angustia, ele entra num nível de angústia, uma angústia de alma, em que ele não explica.
Ele tem uma síndrome do pânico. Ele tem desejos que o desesperam. E ele vive em constante falta. Tudo por causa de quê? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Cida, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Vamos ter problemas? Vamos. Vamos ter decepções? Vamos. Às vezes vamos ser traídos? Vamos. Às vezes também vamos trair. Eu imagino quantas vezes eu traí a confiança de Deus em mim. Mas graças a Deus que Ele me conduz em triunfo em Cristo Jesus. Em todo lugar manifesta o cheiro do seu conhecimento. Amém? Amém. Ele me conduz em triunfo. Nem eu ando numa exaltação espiritual, crendo que eu sou mais. Não, muito pelo contrário. Porque aquele que se humilha, vamos continuar que a palavra vai dizer isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, eu quero que você saia desta aqui sabendo que você não é amigo do mundo, amém? Amém. Nós somos pecadores arrependidos. Nós não saímos daqui maquinando numa intencionalidade de fazer algo que desagrada a Deus. Porque se a gente saísse, irmãos, aí a coisa seria terrível. Mas nós saímos, é por isso que Deus nos guarda, amém? Ele conhece o nosso coração. Nós não maquinamos o mal. O nosso erro, a insensatez é esquecer de pedir a Deus sabedoria se alguém tem falta. É isso, deixar de orar. Pedir. Saber que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nunca queremos isso. Não. Eu já fui amigo do mundo um dia. Amigo de abraçar irmãos e não largá-lo. E Deus me libertou dele. Amém? Deus me libertou a vida dos irmãos. Amém. Júlio, nós não somos, Júlio. Mas por que nós somos tão falhos, irmãos? É a nossa natureza. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus trabalha na nossa limitação, na nossa realidade, e não na nossa exaltação. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus trabalha na nossa limitação, e não na nossa exaltação. Por cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Oh, glória! Que maravilha, irmãos. Somos amados, protegidos. Esse ciúmes aí, irmãos, é uma plenitude de afeto e de sentimento que nos assegura a certeza da sua presença. Ao ponto que quando nós estamos, irmã Maria Geralda, em dissonância, fazendo aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo nos avisa e se entristece. Amém? Porque o nosso ciúmes ele é maquinado por essa insegurança de perda daquilo que temos como precioso. Mas Deus não é a perda, é a relação. Amém? É o relacionamento do Espírito de Deus sem ciúmes. Mas como nós não somos amigos do mundo e nem inimigos de Deus, essa experiência nós teremos sempre, sentindo essa presença maravilhosa do Espírito Santo, sempre falando no nosso coração, sempre nos dando direção, norte para a nossa vida. Antes, Ele dá maior graça, portanto, diz. Antes, Ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus
Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Alimpai as mãos, pecadores. Vai, 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Continua. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Tem tradução: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, Ele vos exaltará. Nós não amamos o mundo e não somos do mundo. Nós não somos inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Segundo o Evangelho de João, não nos seja chamado servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor anda fazendo ou faz, mas o filho, ele confidencia, o amigo, ele chega: olha, eu vou fazer assim, assim. Deus fala no nosso coração, ele confidencia a nós para que a gente reduza esse transtorno, essa angústia, esse desespero que a vida nos traz às vezes, irmãos, porque nós somos envolvidos com muitas realidades afetivas. Nós temos filhos, netos, nós temos irmãos que é mais do que irmãos, nós sentimos dores com eles, como também nos alegramos com as conquistas deles, nós sofremos. Isso é coisa que estamos aqui neste mundo. Então, irmãos, o segredo é humilhar-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós não podemos, irmãos, esquecer que nós somos seres que fomos expulsos de um paraíso. Nós já não estamos totalmente livres, estamos sujeitos a uma inclinação à natureza nossa. A vida humana, irmãos, a vida humana, irmãos, se iniciou no paraíso, e lá teve a primeira experiência de convivência com Deus, um Deus criador, amoroso. Deus deixou o homem totalmente livre. O homem não precisava perguntar o que era para se fazer. O homem simplesmente não tinha liberdade, mas tinha um limite. É esse limite, irmãos, que ele é educativo, ele é didático. Ele é para instruir e não para tolir, impedir. Porque a liberdade é uma escolha, irmãos. Não é poder fazer tudo, é muito pelo contrário, é escolher não fazer. Aí sim é liberdade. E o homem escolheu fazer aquilo que não agradava a Deus. Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos hoje. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz, preenche esse lugar original que só pode ser ocupado por Deus. Agostinho de Hipona disse: o meu coração vive desesperadamente sofrendo de um vazio, que eu só encontro a plenitude e preenchimento quando eu encontro a Ti. O salmista diz: nenhum bem tem além de Ti. E nós também devemos proclamar isso. É por isso que Deus faz em nós uma singela nos dá uma singela direção, para que a gente coloque tudo no lugar e a gente venha diminuir o transtorno, o desespero, a angústia, reduzir os desejos, porque quem tem menos desejo vive muito melhor. Você pode ter um desejo e ter um alvo ideal profundo que glorifica a Deus, mas muitos, você pode ter tudo isso, mas Deus colocou uma coisa apenas: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Depois disso, ame você, ao próximo como a ti mesmo. Somos seres de um paraíso que ficou no esquecimento. Somos impedidos de voltar a esse paraíso agora, mas somos seres que decidimos escolher se queremos ou não a Deus. Amém? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Está lembrado desse canto? Eu escolho Deus. E quando eu escolho Deus, eu escolho esse momento de adoração, eu escolho meus irmãos em Cristo.
Eu amplio a minha visão para aqueles que estão sem Cristo lá fora, uma visão missionária. Eu amplio a visão dos meus familiares, que eu quero que eles participem desta festa, se não conosco aqui, nesta igreja, nesse lugar aqui, mas em outras. Graças a Deus, Deus tem transformado muito na minha família. Então eu vou ampliando. Por quê? Porque eu quero Deus. Eu quero Deus para mim, eu quero Deus para o irmão, eu quero Deus para a minha parentela, para a minha família. Porque, irmãos, se aqui nós celebramos como celebramos,